E ai meia hora que isso kkk. Eu não esperava que poderia dar tanto tempo quando eu comecei a escrever essa parte, mas tá ainda é a próxima parte da do Naruto reencarnação provavelmente irá ser a última parte, então eu gostaria de saber, vocês querem que o Arthur tenha a personalidade desse protagonista? Mano, na moral, o sonho dele massa, a mãe dele massa, se liga na despedida dele com a família e os seus professores, e também se liga na parte onde ele perde o controle do poder, e vai tá passado umas cenas do manga que, mano, o cara só dá orgulho, não é como aqueles protagonista lixo de arém. Eu quero ser igual a ele caso eu fosse pra um isekai. Foi mal aí pelo começo longo, tem 30 e poucos minutos, me desculpe. Vem afobado assim não, vem afobado assim. Véi, que viagem é essa, véi? O que eu fiz com a minha vida? Abrindo os olhos completamente assustado, eu me deparo com Urara e a Rukia, que estava, eu diria, vendo eu dormir ou esperando eu acordar. Pela forma que eles estavam me olhando, parecia que eu já estava morto, mesmo sendo uma alma. Aquela sensação horrível de não estar no próprio corpo era de ser perceber no momento que eu abri os olhos. Então, me recuperando daquela sensação ruim, aquilo já não importava muito agora. Isso incomodava menos, mas ainda era visivelmente desconfortável. Me levantando, eu me aproximo deles, que estavam conversando com uma expressão irritada. Eu pergunto: para que vocês me deixaram dormir assim? Eu nunca vou terminar a porcaria do meu treino. E onde está aquela garota? Eu quero minha revanche. Eu com certeza fui nocauteado. Então onde está ela? Você foi nocauteado por ela, mas você passou na primeira fase do seu treino. O que? Como assim, Rukia? Eu ainda não venci ela. É como assim, primeira fase do meu treino? Eu achava que era só vencer ela. O treino iria ser terminado, já que o Urara não especificou nada sobre ter mais fases de treino. Esse cara é estranho e me irrita muito mais. Que será que ele é? Após fazer esse questionamento, eu tento falar alguma coisa só para ser interrompido pela Rukia, que com uma cara completamente séria começa a falar. Vendo aquilo, eu me calo instantaneamente. Aquilo parecia realmente sério para perguntas bestas como as minhas, eu diria. Seu último treino foi só para poder fazer com que você consiga se movimentar melhor na sua forma de alma. Você não precisava vencer. Além do mais, você não iria conseguir ganhar dela. Nem mesmo ceifeiros adultos têm chances de ganhar dela, mas aquilo foi incrível. Onde que você aprendeu aquele golpe? Bom, o meu irmão usava toda vez em mim esse golpe desde que eu me entendo por pessoa. A época que eu vivi em Konoha foi algo muito horrível. Eu nunca quero voltar para aquele lugar. Após eu reunir forçar para relembrar esse passado de merda, lágrimas começam a cair do meu rosto. Mesmo tentando enxugar elas, nada daquilo adiantava. Mas que droga, repetia várias e várias vezes enquanto tentava parar de chorar. Aquilo era uma merda, porque sempre eu tenho que passar por situações tão patéticas como essas nesse momento, quando eu sou abraçado pela Rukia, o que me faz ficar envergonhado. Não ligue com o que houve com você, mas Naruto, todo o inferno que você passou agora não é nada. Você tem uma família agora. Mais pra frente com certeza você vai ter amigos. Mais pela frente eu sempre irei te proteger. Nós somos uma família agora. Siga em frente e acredito em você. Volte a ser o garoto confiante e sorridente que eu vi em você. Você consegue. Aquela foi a primeira vez que uma garota quis me abraçar, mas por que ela faria isso? Isso tudo é tão novo. Shinigamis, uma outra família. Eu virar um Shinigami. Eu que achava que seria um fracassado por toda a minha vida. Tenho uma chance de ser melhor. Todos que eu conheci sempre me desprezaram, me trataram feito lixo. Nunca tive uma chance de provar que posso ser melhor, mas eles estão acreditando em meu potencial. Estão me dando essa chance. Eu não posso desperdiçar. Após pensar isso, eu me levanto enquanto enxugo as minhas lágrimas. Enquanto estou envergonhado, eu olho novamente para a Rukia, que eu diria que percebeu que ela fez me recompondo. Eu estava quase perguntando pro Urara sobre o treino. Estava ele com uma cara mais patética do que as outras, como uma expressão de dor enquanto segurava sua cabeça. Aquilo foi engraçado de se ver, tentando não rir. Eu digo como uma expressão de deboche: calma, se tá bravo. Não foi mal, eu não deveria ter perguntado algo que fazes e você se lembra do passado. Me desculpe, tudo bem, tudo que ficou no passado eu quero treinar agora. Após eu dizer isso, a cara dele ficou séria, o que me surpreende pelo fato que nunca vi esse imprestável tão sério, esse treino e tão difícil assim. Bom, você verá se é difícil, Naruto. Após dizer isso, ele corta uma corrente que estava presa no meu peito, o que me surpreende. Qual era o propósito disso?
No primeiro treino você aprendeu a como se mover melhor em sua forma de alma. Agora gritando essa última palavra, um cara que nem parecia estar aqui surge do nada como que eu não vi ele. Depois de pôr as mãos no chão, o chão que estava em meus pés desaparece em um piscar de olhos, dando gritos de desespero por esta derrapante em uma queda livre. Com muita dificuldade eu tento me agarrar nas paredes daquele buraco, mas de nada adiantava, por tudo acertado em cheio o chão. Quase perdendo a consciência, eu podia ouvir claramente ossos do meu corpo se quebrar facilmente. Aquilo era horrível, parecia que na minha forma de alma os danos eram muito maiores. Tentando com todas as minhas forças me levantar. Que merda que está acontecendo? Porque eles me jogariam nesse buraco, droga. Então, tentando contrair meus músculos para me levantar, eu sinto todos os ossos do meu corpo rangerem de dor. Com muita dificuldade eu me ponho de pé, todo o meu corpo parecia que iria se quebrar. Eu grito com todas as forças que ainda me restavam: que merda e essa Urara, por que me jogou aqui? Então, como uma voz calma, o que particularmente me irritava muito, ele diz: é corrente que eu acabei de cortar e o que liga o seu corpo com sua alma. Você não poderá voltar mais para o seu corpo e se tornará um olovo, porque vocês veem essa merda. E o que é um olovo? Que isso tem a ver com o treino? Tem tudo a ver. Um olovo e um monstro que destrói tudo em sua volta e devora as almas das pessoas que atravessarem seu caminho de um jeito de subir para cima como um Shinigami. Ouvir e um olovo morra pelas minhas mãos. Você tem 3 dias. Essa é a segunda parte do seu treino. O que digo com uma voz um pouco assustado. Eu não esperava isso, mas se é o que eu preciso fazer para me tornar forte, isso o que eu farei. Quando eu estava tentando subir novamente, eu ouço um barulho estranho atrás de mim. Quando eu me viro, estava lá o cara que me fez cair. Mas quando que esse cara caiu comigo? Eu sou tão ruim assim para sentir a presença de alguém? Bakudo número 99 Kim. Após ele dizer aquelas palavras estranhas, parecia que uma espécie de força invisível agarrou o meu braço. Mesmo tentando com todas as forças me livrar das investidas desse poder, eu tenho meus braços presos por amarras negras. Que merda e essa? Por que você fez isso? É um gesto egoísta, mas até que essa lição termine, terei que pôr os seus braços sobre restrição. Mas vocês são muito mais fortes que eu. Vocês não teriam dificuldade em me matar mesmo que eu me torne um olovo. Bom, me desculpe, mas terá que ser assim. Certo, eu irei ficar mais forte. Eu sairei daqui custe o que custar. Após pensar nisso com uma dificuldade, eu reúno força e desloco os meus 2 braços e dando um baixo grito de dor. Era a primeira vez que tentava deslocar os próprios braços por vontade própria. Essa dor ainda me incomodava. Eu achava que como eu já tive um deslocamento no braço por conta do Yuta, não teria problema. Eu faz isso. Nesse momento a corrente que estava normal em meu peito aparecem várias bocas que começam a devorar a corrente. Assustado eu vou ao chão e com bastante medo eu ponho meus braços no lugar novamente, fazendo uma cara de dor. Eu tento subir. A cada tentativa eu sentia como se meus dedos fossem se partir. Aquela e todas as vezes que eu tentasse subir eu acabava no mesmo lugar de sempre. Com muita dificuldade eu olho para as minhas mãos que estavam bastante ensanguentadas. Não importa e o quanto eu tentasse subir, isso eu acabava cada vez pior. Eu já não sinto as minhas mãos. Quanto tempo será que eu fiquei nesse buraco? Será que essa realmente é minha morte? Não, eu vou conseguir. Me enchendo de coragem eu me levanto novamente. Nesse momento a garota que me deu uma surra desceu. Me assusto, pois não esperava que ela estaria aqui. O que está acontecendo lá em cima? Pra ela desce justo agora. Você está bastante ruim. Você está com fome. Do que você está falando? Digo com uma cara cansada. Eu não queira perder tempo com brincadeiras dessa pirralha. Sabe, a aproximação final não é como as outras e sentir fome um dos sinais de que sua transformação em olovo está próxima. Só queria dizer isso. Boa sorte, se está próxima, porque você veio aqui para me fazer perder tempo. Eu preciso ir lá para cima. De repente a corrente começou a se comer mais rápido. O que mais? Porque eu não tinha 3 dias. Porque está tão mais rápido do que antes. Eu achei que essa aproximação final fosse daqui a 3 dias. Você já está aqui há 70 horas. O que mais? Como nesse momento uma enorme luz envolve o meu corpo. Aquela dor era horrível. Era como se todo o meu corpo quisesse explodir. Eu nunca tinha sentido nada desse tipo antes, não.
Eu não vou morrer aqui. Após dar um enorme grito, uma gigantesca escuridão cobre o meu corpo, abrindo os olhos, pois estranhamente a pressão que eu estava sentindo agora há pouco enquanto lutava para subir daquele maldito buraco havia sumido, como quando um relâmpago atinge a superfície da terra e desaparece instantaneamente. Em vez de sentir aquela sensação desconfortável de não estar em seu corpo, eu estranhamente não a sentia nesse momento. Contudo, um frio extremamente insuportável e igualmente familiar tomou contar rapidamente do meu corpo. Nesse mesmo instante eu me dei conta de onde estava, pois estava completamente perdido em pensamento que por consequência não havia notado o ambiente em minha volta. Eu estava lá naquela clareira gélida novamente. Então eu fico desesperado, pois eu não deveria estar aqui. O processo de transformação em Olof já não deveria estar completo. Eu ainda estou na minha forma de humana, mas porque eu estou nesse lugar, então eu tento olhar para todos os cantos em busca daquele ser mistérios que havia tido uma curta porém estranha conversa na última vez que estive aqui. Enquanto eu procurava incessantemente, pois queria uma resposta a isso tudo, e muito estranho no momento que minha mente é bombardeada por perguntas desse tipo do porquê eu vim para esse lugar. Ou do porquê eu ainda estou normal. Será que a Rukia está bem? Ela irá sentir minha falta se eu realmente me transformar em Olof? Tudo é tão confuso. Uma risada aguda e ríspida dava para ser ouvida nas minhas costas, tentando parecer um pouco calmo pela recente e repentina aparição daquele cara. Eu digo com pressa: realmente o que você disse estava certo. Nosso reencontro foi rápido demais pela minha infelicidade, que é realmente você. Porque eu estou aqui. E porque eu ainda estou na forma humana. Eu não deveria ter me tornado um Olof, não que eu reclame, mas isso tudo não tem lógica alguma. Do que você está falando? Eu sou e calma, moleque, nos iremos talvez trabalhar de agora em diante. Você terá que confiar em mim para que se apressar. No momento que ele disse aquilo, toda aquela clareira vira de lado e no mesmo momento o meu corpo pareceu mais pesado do que nunca. A pressão desse lugar tá muito mais dessa do que antes. Mas por que diabos está acontecendo isso? O que será que isso? Após ver que eu iria dar de cara com uma pequena montanha, eu grito um pouco desesperado, pois não irá sobrar nada de mim com aquela velocidade que eu estava caindo. Impressionante. Você ainda consegue gritar. Não se preocupe, você é um Shinigami. Shinigamis controlam a morte, controlam a maioria das almas. Eu não sou um Shinigami ainda. Bom, em volta desse lugar, moleque, seu poder Shinigami encontre. Essa é uma boa hora para isso, não é mesmo? Já que esse mundo está desmoronando, está vendo essas caixas caindo cercando você. Em uma delas está o seu poder de Shinigami. Ande logo, Naruto, o tempo está passando. Dando uma risada alegre. Eu não sei o porquê essa risada irritante, sem poder fazer nada para conseguir parar em pé a unção. Coisa que eu pude fazer foi esperar ser atingido pela massiva montanha de gelo que estava nas minhas costas. Eu não podia fazer nada ao fato da velocidade absurda que eu estava me locomovendo em direção da montanha depois de um tempo esperando para ser atingido, já que não havia nada que eu poderia fazer naquele momento. Eu sinto uma água fria tocando o meu corpo. Aquilo não se comparava com a temperatura daquela clareira, mas era significativamente gélida. Então, um pouco assustado, eu abro os olhos e milhares de caixas estavam me cercando. Um deles tem meu poder Shinigami, mas qual? Eu vou tentar senti-los depois de uns minutos, tentando fazer a mesma coisa, mas sem nenhum resultado. Se concentre mais, vá até o fundo de sua alma, se concentre. Após murmurar isso várias vezes na minha mente, várias faixas brancas aparecem nas caixas. Qual será que é a certa? Eu tento me concentrar novamente. Sinta toda e qualquer célula do seu corpo. Você precisa achar a faixa. No momento que eu disse isso, uma caixa com uma faixa vermelha aparece. Deve ser essa. Ela é a única com uma cor diferente, como uma extrema dificuldade, pois estava aprendendo a respiração. Aquilo tudo parecia que iria fazer meus pulmões explodirem. Eu preciso aguentar ainda, mas então eu uso como um impulso uma caixa gigantesca que estava atrás de mim. Ela parecia exageradamente grande, mas era como as outras. Usando toda a força que me restavam, eu me impulsionou e agarro a fita. No mesmo instante, uma luz envolveu o meu corpo. Perspectiva durara.
Uma forte luz envolve o Naruto, então a máscara dele começa a se formar. Aquilo realmente era intrigante, já que quando uma alma se transforma em um olovo, o corpo explode e se reconstrói, mas isso não aconteceu. A máscara está sendo criada ainda quando o corpo está intacto. Realmente existe ainda uma grande possibilidade dele virar um ceifeiro. Nesse mesmo momento que eu murmurei para mim mesmo, uma grande quantia de fumaça explodiu rapidamente, o que foi surpreendente. Não esperava por esse resultado. Será que ele se tornou um olovo? Instantaneamente após essa explosão repentina, uma grande pressão espiritual surge do nada. Era sufocante, o que me faz quase ceder ao chão. Parecia que milhares e milhares de toneladas simplesmente surgiam em minhas costas. Então do buraco surge um homem que pela altura tinha aproximadamente 15 a 16 anos de idade. No momento em que ele surgiu, a gigantesca pressão espiritual sofreu uma espécie de normalização, pois era impossível alguém ter tamanha reação. Eu diria que o corpo dele absorveu esse grande poder para tornar o corpo dele mais resistente. Assim tornado, a Reatsu do nível de um cinto no comando. Vai ser interessante treinar ele. Perspectiva da Rukia. Não pode ser, ele não vai se tornar um olovo, né? Não sei porquê, mas toda vez que eu penso nisso sinto um aperto no coração. O sorriso de empolgação dele, a determinação dele, tudo vai sumir no momento que ele virar um olovo. Porque lágrimas surgem do meu rosto, então eu tento parar as enxugar. Nada disso fazia sentido. Aquela determinação me lembra ele. Eu mal conheci ele, porque eu estou tão mal. Nesse momento, quando eu murmurava isso, rastreio e várias vezes em mim uma enorme quantidade de fumaça surge do buraco. No momento em que ele aparece, uma enorme pressão espiritual é liberada dele. No mesmo instante eu vou ao chão. Que pressão sufocante, parece que eu vou explodir em pedaços, mas está difícil de respirar. Que merda. Então um ser que tinha uma roupa de Shinigami, mas estava com uma máscara de olovo. Como que o Shinigami tem uma máscara de olovo? O que aconteceu? A máscara era negra com detalhes de fogo e um par de chifres. Perspectiva do MC. Após sair daquele buraco infernal, minha cara estava coberta por algo. Eu pego a espada que estava na minha cintura e quebro ela. Essa é a sensação de ser um ceifeiro. Pera, eu estou maior, mas como? Pera, o que houve? Ter 2 vezes o tamanho que eu tinha antes e realmente legal. Após ter esse questionamento em minha mente, eu olho para a Rukia, que estava com o rosto vermelho e tentando não olhar em mim, o que me faz ficar um pouco surpreso e também envergonhado. Então ela some da minha visão, o que me deixa intrigado, porque como ela sumiu. Eu recebi a resposta quase instantaneamente, junto com o soco. Então eu agacho um pouco para ficar na altura dela. Então ela começa a chorar vendo aquilo. Parecia como se eu fosse morrer. Eu mal conhecia ela e me sentia tão mal. Quando ela ficou triste, para tentar a confortar, eu a abraço, o que faz os sons dos choros aumentariam. Eu não sabia o que fazer para acalmar ela. Seu maldito, eu achei que você irá morrer, seu idiota, nunca mais faça isso. Senão eu vou te dar uma surra. Eu não quero perder mais ninguém, por isso eu vou ficar mais forte e melhor você não amolecer no treino. Você ora poderiam parar com o namoro. Não é melhor fazerem isso quando eu não estiver presente? Um tempo de um capitão e valioso. Vamos logo pro final do seu treino. Ao ouvir essas palavras, ela me empurra, o que me faz cair no chão surpreso. Eu vou voltar pro meu esquadrão. Eu digo que sim com um sorriso. Ela se afasta um pouco de mim, completamente vermelha. Era de se perceber minimamente fumaça saindo da cabeça dela. Ela fica realmente linda assim, então some como num piscar de olhos. Após isso eu olho pro Urara enquanto me levantando. Que técnica foi aquela? Bom, aquele foi o Shunpo, e a técnica que os Shinigamis usam para se deslocar em uma velocidade altíssima. Bom, e por que eu fiquei desse tamanho quando virei um Shinigami? Deveria ter uma mudança dessas. Olha, eu não sei realmente, mas o seu poder Shinigami era tão gigantesco que seu corpo o absorveu para lidar melhor com ele. Bom, isso é só uma teoria, e o seu próximo treino vai ser simples e o melhor, que ela não tem limitação de tempo. Bata no meu chapéu com sua Zanpakuto e a lição estará terminada, certo? Então, sacando nossas espadas, eu tento um corte horizontal que para desviar ele dá um passo para trás. Então ele tenta uma estocada no meu pulmão, que para evitar
cortar eu seguro a espada dele usando isso como uma chance para me aproximar. A dor de ter sua mão cortada era ruim, mas eu já passei por coisa pior. Então reunindo forças eu seguro com toda a força a espada e dou um pequeno impulso, enquanto contraio os meus músculos para me aproximar dele o mais rápido possível. Eu ponho toda a minha força ansioso pernas para dar um golpe mais forte o possível, assim cortando o peito dele até o ombro, não aguentando, mas segura a espada dele para o golpear. Mas a energia dele aumentou ainda no momento em que alguém consegue ficar tão poderoso em um espaço tão curto de tempo, ou será que ele já era ridiculamente forte o tempo todo e nesse pequeno tempo em que começamos a lutar ele me deixou atingir de propósito? A cor de Benjamin. Após dizer isso sua espada muda de forma, o que me surpreende. Após ter dito isso ele some e aparece do meu lado cortando o meu rosto com um pouco de dificuldade. Eu curvo minha cabeça pro lado para evitar danos mais sérios desse golpe. Seu torso está desprotegido. Após dizer isso cantarolando ele acerta um chute o que me faz ir um pouco para longe. Merda, camisola Benjamin. Um grande feixe vermelho em forma de arco sai de sua espada. Vendo aquilo eu tento sair do alcance, mas quase em um piscar de olhos o ataque estava na minha frente. Tudo que eu pude fazer foi colocar a espada na minha frente para que tentar de alguma forma redirecionar o ataque, mas de nada adiantava. Eu sou atingido e minha espada foi quebrada como se fosse nada. Parecia que ele estava redirecionando o ataque. Pós os cortes foram bastante superfícies menos no olho. Eu não posso ver com ele, mas então ele some novamente e aparece na minha frente. Eu coloco o resto da minha espada na minha frente para defender dos ataques dele antes que ele possa cortar o resto da minha espada. Eu me movo um pouco por lado e acerto uma joelhada na perna dele tentando abalar o apoio dele, mas ele põe sua perna para a esquerda pro lado, evitando o ataque. Eu então dando um pequeno passo para frente, eu dou um giro tentando acertar o rosto dele da lâmina dele. Vai junte toda a sua força, não perca para ele, só que minha espada é cortada facilmente. Como que ele consegue fazer isso? Ele ficou tão forte só ao dizer a cor de Benjamin, mas como isso pode deixar alguém poderoso? Quando ele disse isso sua espada mudou de forma. Será que a minha também muda? Eu te dou parabéns por tentar atacar mesmo eu ter cortado umas partes da sua zampacutou em vez de fugir, e realmente corajoso da sua parte, mas a Benjamin muito feroz para deixar que uma lâmina assim a detenha. Então ela começa a cortar facilmente, mas da minha zampacutou para tentar impedir que ele faça isso. Eu tento dar um soco no estômago dele, só que ele bloque com a perna esquerda, então ele corta facilmente o resto da minha espada. O que foi, Naruto? Porque o medo após ouvir a voz dele um dos meus pés cedem, o que me faz quase ir ao chão. Então ele me acerta um outro chute. Como eu tava desnorteado com a repentina aparição daquele voz daquele cara, após ele não deveria aparecer aqui, ele só não ficava na minha mente. Mas afinal quem é ele? Quem sou eu? Fracassados não têm o direito de viver nesse mundo cruel. Nunca fraqueje, sempre olha para frente. Elimine do seu coração o seu medo, assim você poderá ouvir o meu nome. Grite com toda a sua força, certo? Após ouvir esse discurso, eu junto forças e consigo me levantar mesmo com cada célula do meu corpo estava gritando para sair rapidamente da presença dessa que esse homem emana. Se eu ficasse perto dele por muito tempo eu iria morrer sem nem ter a chance de fazer nada. Mas o que isso importa agora? Se a única coisa que eu tenho é minha vida, eu irei lutar arriscando. Esse é o caminho que eu decidi trilhar. Chegue ao zero absoluto. Corrinologia. Após eu dizer essas palavras, uma grande névoa que parecia gélida saiu da espada e rapidamente cobriu o meu corpo e se dissipou rapidamente após cobrir o meu corpo, sem nem parecer que aquilo de fato havia ocorrido. Sem perder tempo, após meus machucados parecia que havia sarado mesmo tendo uma dor em meu corpo aparente. Enquanto eu corria eu olho para minha espada que estava com uma cor completamente branca e com uma corrente branca que se estendia até o final do meu braço. Aquilo realmente é espantoso, a mudança que a lâmina teve, só que eu nem tive tempo de ficar admirado com a tamanha e potência que a minha espada passava. Após uma voz calma surgiu na minha frente, o que parecia um pouco surpresa. Eu deduziria muito bem, Naruto, Kamisori Benjamin. Após ele dizer isso, um feixe vermelho sai de sua lâmina, indo muito mais rápido do que o anterior que ele havia feito. Eu me movo pro lado quando o ataque estava prestes a me pegar, o que me rendeu um
pequeno corte no rosto. Então eu dou um salto sobre o ataque e fico a eu me impulsionou no ar. Quando eu olho para ver onde estava ele aparece na minha frente e tenta uma estocada na minha garganta. Com extrema dificuldade eu puxo a espada novamente e movo a cabeça pro lado, enquanto colocava ao lado sem corte da espada para direcionar a própria espada dele pro chão, vendo que só a minha força, com assim aproveitando que ele estava sem poder se mexer, eu acerto um chute giratório ou que o manda um pouco pro lado antes que eu possa cair. Eu movo todo o meu corpo para frente, todo o meu corpo estava tremendo. Eu realmente vou conseguir terminar essa luta? Mal consigo empunhar a minha Zanpakutou sem ter todo o meu braço e pernas tremerem, e depois desse ataque toda essa dor piorou. Dane-se. Após dizer isso, ele se aproxima novamente de mim como uma extrema dor. Eu me afasto um pouco enquanto erguia minha espada e tudo ou nada. Junte toda a sua força, esmague completamente os inimigos à sua frente, congele o seu coração, seja o mais forte que tenha. Após concentrar toda e qualquer força que havia em mim nesse último golpe, minha claramente o chão abaixo de nos se quebrar repetidas vezes. Se eu manter essa espada comigo com o peso que ela estava, eu irei perder o meu braço com certeza, mas o que importa? Eu preciso ganhar, custe o que custar. Após pensar isso, minha mente, eu uso o meu outro braço para aguentar melhor aquilo, mas não adiantaria em muito aquilo, mas era a minha única opção. Eu sinto que tinha acertado alguma coisa, mas eu caio no chão com uma dor alucinante em meu braço. Antes de eu irei vencer, mas mesmo tentando de todas as formas mover o meu corpo, ele não se mexia, mas tudo que eu pude ver era uma parede fina e vermelha antes que meu corpo todo cedesse. Perspectiva durar antes que eu pudesse finalizar aquela luta, pois era claramente visível o esforço que o corpo dele fez para aguentar uma luta até agora. A temperatura de repente cair uma quantidade descontrolada de Ryoko, e em seguida uma rajada com vários espinhosos de gelo cobre completamente a lâmina da sua Zanpakutou. Merda, se eu for atingido por isso eu não vou ficar bem. Então antes que ele pudesse usar o seu ataque, eu crio meu escudo de sangue. Tudo acabou e um instante, no momento em que ele atingiu o escudo, quebrou completamente. Ele rasgou como uma facilidade o meu chapéu e eu, em um piscar de olhos: olha, você matou o meu chapéu. Que técnica assustadora, Naruto, digo enquanto olho para uma pequena ravina com pequenos espinhos de gelo ao redor dela. Não dava para ver o fundo. Esse é o poder da sua Shikai? Ela pode te matar, digo isso enquanto me agacho, enquanto vejo o braço dele que estava totalmente branco e estava começando a trincar. E realmente vai valer a pena. Treina, Lugaku Yakushi, que a postura dele era ruim, seus movimentos eram lentos, mas suas técnicas eram realmente incríveis. Você realmente é um prodígio e ainda só tem 5 anos. Eu não deveria ter deixado ele me atingir para ver até onde vai as habilidades deles. Bom, vamos ver o futuro que te aguarda. Koshiki Naruto. Se passaram 10 anos. Depois daquela surra que eu levei, eu fiquei uma semana dormindo e conversando com o Korino Ojin, que disse ser a minha espada. Realmente eu fui muito burro por não ter pensado nisso antes, mas enfim, eu levei uma bronca da Unohana Taisho. Ela quase não conseguiu desfazer os danos em meus braços, pois o Ryoko dos meus 2 braços foram completamente sugados dos meus braços e forma transformação em puro gelo. Se não fosse pelo Urara, eu nunca teria recuperado eles por ter sido descuidado com o meu próprio poder, e então ela me proibiu de usar a minha Shikai até que eu consiga. Como Urara era um capitão, ele não pode ficar treinado por bastante tempo comigo, então ele só me ensinou o básico de Kendo e como controlar como melhor a minha Reiatsu. Ele ainda, quando tinha tempo no treino, fazia aquelas caras de idiota dele e não perdia nenhum tempo para poder me zoar. 3 anos depois que eu me tornei um Shinigami, Urara foi expulso do Seireitei. Mesmo eu tentando ajudar de certa forma, eu não pude o deter ou convencer as pessoas que estavam contra ele, porque eu não era um ceifeiro substituto ou um ceifeiro oficial. Eu não fui levado a sério. Eu só consegui um pouco de tempo para tentar falar com eles, mas de nada adiantou. Então Rukia me ajudou muito a dominar minha Shikai. Como ela tinha uma Shikai com um poder de gelo igual ao meu, ela me ajudou a dominar a minha Shikai. Eu realmente tenho uma grande dívida com o Byakuya e a Rukia. Se não tivesse sido por ela, por ter me ajudado
ajudado e me dado forças após lembrar daquele passado horrível. Eu nunca iria ter que como ter a coragem o suficiente em me tornar um ceifeiro. Ela realmente é alguém importante para mim. Esta recentemente toda a vez que eu vejo ela meu coração acelerar. Eu bastante envergonhado por isso. Toda vez que isso acontece vem em minha mente os momentos nossos juntos e consequentemente eu mal consigo falar com ela rapidamente. O que será que é isso? Será que é amor? Eu decidi não pesar muito nisso. O resto eu pratiquei com minha espada até que meus braços quase caíam várias e várias vezes. E também o Byakuya-san me ensinou a habilidade sanguínea da nossa família. Foi realmente difícil dominar aquilo. A Ryoko explode todas as vezes que eu tentava a condensar para usar essa habilidade. Eu tenho cicatrizes até hoje. Eu também comecei a treinar a Bankai. Foi o treinamento mais infernal que eu já tive. A minha Zanpakuto amou fazer aquele treino, talvez porque eu sempre tentava zoar com a cara dele em quase todas as nossas conversas, mas isso não serviu de nada, pois eu ainda não a conseguia dominar. Ela gastava uma quantidade gigantesca de poder e dobrava o tanto de energia gastos quando eu usava qualquer habilidade. Se tratando de uma Bankai, eu precisava de um controle muito melhor de Reiatsu do que a minha Shikai exigia. Foi realmente difícil. Eu não pude realmente a dominar por completo. Pós os testes para entrar para a academia já haviam chegado, então eu tive que encerrar o treino. O lugar após ter saído do campo de treino que amigo maioria do tempo do dia eu fico aqui treinar. É realmente incrível. Após ficar uma hora procurando várias e várias vezes pela sala de treino e só para em sala onde tem outros alunos que estavam quase morrendo pela cara estúpida que estava em seus olhos, eu achei o lugar. Após abrir as portas do lugar estava lá várias pessoas, o que me suspendeu bastante, mas o que mais me chamou a atenção era um velho que estava apoiando sobre uma bengala que provavelmente era onde estava a sua Zanpakuto. Só de um olhar dava para perceber que ele era o ser mais poderoso que havia naquela sala, mesmo com tendo sua Reiatsu ao máximo do possível, ao ponto de parecer ser de um mero ceifeiro comum que eu vi várias e várias vezes no caminho pra cá. Eu não ficaria surpreso que com seu Reiatsu ao máximo todos nesse lugar iriam ao chão mal conseguindo respirar. Será que era ele quem eu iria lutar? Se for, eu acho melhor eu desistir, pois mesmo com minha Bankai incompleta eu seria completamente varrido. Vendo a face neutra 2-3 que com certeza eram capitães, eu notei um outro ceifeiro com o dobro do tamanho dos outros que estavam aqui. Ele mantinha um sorriso e uma cara de pura arrogância enquanto dava toda a atenção a uma comida que está à sua frente. Ele parecia que era o único que não havia notado o velho que o estava olhando. Parecia pouco irritado com a atitude dele, que bateu estressadamente o chão, pois ele estava fazendo perder o tempo precioso dele. Pelo menos isso era o que eu deduzia. O que fez o cara derramar a comida que estava em suas mãos. Bom, Naruto, o teste para a academia normalmente não é feita dessa forma, mas como você é da família Koshiki e o Byakuya propôs uma luta para você entrar na academia e a Soifon Taishou recomendou o seu Fuku Taishou como seu oponente, você aceita a luta? Sim, digo eu, um pouco tedioso. Esse cara era fraco, mesmo sendo um Fuku Taishou. Seu Ryoko era baixo e só de olhar dava pra ver que só ele aceitou lutar comigo e ainda mantinha um sorriso de pura arrogância. Será porque eu só tenho 10 anos assim ele acha que eu sou fraco mesmo sendo do clã Koshiki? Eu vou mostrar o contrário para ele. Nos dois sacamos nossas Zanpakuto lentamente, então eu me ponho em uma postura básica esperando. Começou da luta a ouvir a voz daquele velho que disse umas simples palavras. Comecem. Após ouvir isso eu uso o Shunpo aparecendo atrás dele, acertando um chute médio na sua perna, o derrubando em seguida, mirando a espada no seu Saketsu Yakuzu. Tudo acabou em uma mera palavra: você é arrogante demais. Se estivesse em uma luta até morte você estaria morto. Você se considera um espadachim? Você teria percebido a diferença entre mim e você só no momento em que eu pisei nessa sala. Volte abismado treinar. Você nunca me viu, dependeu da minha aparência e no meu tempo na sociedade. Subestimar o adversário pode causar rapidamente a sua morte, mas minha espada não foi feita para cortar lixo como você. Fuku Taishou da segunda divisão. Como você sabe que eu dou um suspiro após ver a cara de choro que ele estava fazendo? Que cena patética era aquele? Ele chorou por perder uma simples batalha. Eu simplesmente peguei o se quando usei o Shunpo, deu para entender. Certo, então lentamente ele levanta do chão, só que quando ele estava prestes a sair a Reiatsu daqui, eu acho ser a capita dele aumentar, o que o faz virar na direção dela com uma cara que com certeza significava que ele não passava dessa.
Quando eu chegar no QG eu espero que você esteja começando a correr. Eu vou fazer você desejar a nunca ter nascido por ter me envergonhado na frente de outros capitães e comandantes. Certo, me perdoa, disse ele com pavor na voz, enquanto se curvava até encostar no chão. Vendo essa cena patética eu me seguro para não rir. Como que pode existir um Shinigami que não leva a sério isso? Me aproximo deles do lugar onde eu estava enquanto tento recompor a minha postura, pois isso era extremamente difícil, já que a cena anterior surgia na minha mente toda vez que eu tentava ficar sério. Bom, você está com certeza na academia Obyakuya. Me disse que você tem uma banca incompleta. Por que você está fazendo teste para entrar na academia? Bom senhor, sim, eu tenho uma bankai por causa do método que o Urahara usou para despertar sua bankai, só que eu não tive tempo para continuar o treino por causa dos testes que estavam vindo. E porque eu estou querendo fazer a academia. Bom, Obyakuya disse que se eu não estivesse com a minha Zanpakuto, eu precisava saber que do certo pode ir sim. Após dizer isso eu uso o chumpo e vou para casa, já que amanhã será um dia longo. Tá aí, mano, me desculpe se ficou uma bosta na parte do segundo treino. No final eu mostrei a reação do Urahara.